Então, olá, nós vamos começando a nossa aula de História, lembrando do nosso compromisso aí com o terceiro ano. Às 10 horas da manhã nós iniciamos a nossa aula e hoje nós iremos finalizando justamente a Segunda Guerra Mundial, capítulo 5, onde nós já vimos como é que iniciou a guerra, o desenvolvimento dessa guerra a partir da constituição dos países do eixo e os países aliados. E hoje nós iremos ver três tópicos interessantes que justamente já encerram o capítulo 5 do nosso livro, que é justamente a vida dos civis na Segunda Guerra Mundial, e aí, consequentemente, como vocês podem observar na imagem logo acima, as mulheres que passam a ter um papel fundamental na participação da guerra, tanto como soldadas, né, como frentes da guerra em alguns países, mas também para sustentar a economia, tendo em vista que os homens vão para a guerra, então as cidades ficam, nesse sentido, desoladas na questão da produção de alimentos, na produção dos feitos, né, dos artifícios feitos pela sociedade, então as mulheres passam a tomar agora esse novo papel frente às relações de trabalho, de emprego, também, né, com mais intensidade. E nessa imagem de baixo, nós vemos também a grande perseguição dos judeus, lembrando lá das primeiras aulas que nós entendemos que os judeus foram perseguidos na visão de Hitler, não apenas os judeus, mas todos aqueles que não eram considerados puros, a raça ariana que o Hitler implantou através da eugenia, que nós estudamos nas aulas passadas. E também a resistência, né? Com certeza existiram várias formas de resistência entre os judeus, entre aqueles que foram aprisionados pelos nazistas, as grandes formas de resistência para sobreviver. Então, dentro desses três tópicos, é o que nós abordaremos na aula de hoje. Então, nós temos aí a Segunda Guerra Mundial. Eu sou professor especialista em História, Ricardo de Moura Borges. Então, nós iniciamos lembrando do que nós vimos na aula passada, né, nós vimos a contraofensiva dos aliados, como é que os Estados Unidos, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Grã-Bretanha e a França se organizaram para combater os países do eixo, lembrando que os Estados Unidos só entram na guerra justamente porque se sentem incomodados com o expansionismo e a ofensiva do Japão, e nós vimos também na aula passada sobre as bombas sobre o Japão, né, Hiroshima e Nagasaki ficam totalmente destruídos. Nós vimos os relatos dos três japoneses que são remanescentes, sobreviveram a essas bombas, mas ao mesmo tempo tiveram como consequências graves. A radiação da bomba permanece até nos dias de hoje em seus corpos. E muitos migraram, vieram para o Brasil, tentar novas condições de vida, gostaram muito da receptividade dos brasileiros, e eles estão dispersos em diversas regiões do Brasil. Aqueles três que nós vimos na aula passada, eles estavam ali situados na região de São Paulo e foram desenvolvendo as suas habilidades, o seu trabalho, constituindo a sua família, procurando reconstruir ou constituir uma nova história na sua percepção de vida. Então, nós vimos isso na aula anterior, lembrando que aí abaixo tem logo uma imagem muito significativa, essa imagem justamente porque são os aliados, né? Lembrando que os Estados Unidos são capitalistas, a União das Repúblicas Socialistas são comunistas na vigência do Stalin nesse período, mas eles se unem no sentido que eles têm um inimigo em comum. E o inimigo em comum é justamente o Hitler, que está na Alemanha, o Mussolini também, que está na Itália, com as ideias de fascismo, e o Japão também com as ideias do imperialismo e com as ideias do expansionismo. Na imagem anterior, lembrando que nós temos aqui uma citação em inglês, we can do it, que significa nós fazemos, nós podemos, né? Justamente porque as mulheres agora, de certa forma, desamparadas pelo auxílio dos homens que estão nas guerras, agora elas são proporcionadas através da mídia, através dos programas, das panfletagens que se coloca a mídia, para que elas assumam os novos postos de necessidade na sociedade, já que a sociedade está fragilizada nesse contexto da Segunda Guerra Mundial.
E na aula de hoje, nós iremos ver justamente esses tópicos, né? A vida dos civis na guerra, nem todos os homens foram para a guerra, os mais fragilizados, os idosos, as crianças permaneceram, né, de acordo com as situações e as necessidades. O segundo tópico, a perseguição dos judeus, né, principalmente os judeus que foram dizimados em grandes proporções nos campos de concentração, que eram locais, né, grandiosos, construídos até pelos próprios judeus sobre força, né, a mando dos nazistas, a construção desses territórios e o aprisionamento dos judeus nesses campos de concentração. Também nós veremos a resistência civil contra os nazistas, né, já que os judeus eles não tinham muito o que fazer, porque todo o poder bélico, o poder econômico foi suplantado pelos nazistas, mas era necessário estratégias, formas de resistência para não ver os seus familiares morrerem à míngua ou para sobreviverem nas formas mais cruéis possíveis. A condição das mulheres na guerra, e aí vocês podem ver justamente essa imagem logo abaixo, né, que passou até recentemente, se eu não me engano, nessa semana, ou foi semana passada, no filme da Tela Quente, surgiu esse filme recente da Mulher Maravilha, e aí tem uma parte do filme que ela se posiciona da mesma forma do que a mulher que aparece na propaganda. We can do it, né? Nós podemos fazer isso. E a Mulher Maravilha, como autossuficiente, né, com seus poderes, ela se insere no contexto da guerra. Claro que é um filme de ficção, mas os autores dos filmes de ficção, eles se basearam no contexto da guerra, e mais uma vez nós fazemos aquela análise quando nós percebemos a construção do super-homem. Tem até um texto muito interessante que saiu na 28ª edição do jornalzinho da escola, o jornal O Corujinha, que foi do aluno Ramon Aparecido, onde ele faz essa contextualização dos super-heróis na guerra, e aí esses super-heróis estão vinculados justamente aos Estados Unidos, né? Os inimigos desses super-heróis, como é o caso do Capitão América, existe o inimigo dele que é o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha, ele surgiu no contexto do nazismo, como se o próprio personagem Caveira Vermelha, que é de ficção, tivesse sido instruído pelo próprio Adolf Hitler. E aí os quadrinhos, as HQs, né, histórias em quadrinhos, pontuam muito bem que o inimigo ele é fora dos Estados Unidos. E dentro dos Estados Unidos, os super-heróis eles têm justamente as vestes das cores da bandeira, né? As estrelas brancas, o azul, o vermelho, é, todas as cores da bandeira, como é perceptível tanto no escudo do Capitão América, nas roupas do Super-Homem, mesmo ele vindo de outro planeta, e também no contexto se nós percebermos também, as vestes da própria Mulher Maravilha. E, ao mesmo tempo, no nosso imaginário, a gente vai vendo a construção do filme e a supervalorização dos Estados Unidos. Nós percebemos muito bem que não existe pelo menos até os dias de hoje, não houve punição nenhuma aos Estados Unidos por bombardearem Hiroshima e Nagasaki com aquelas duas bombas atômicas. Mas nós vemos, consequentemente, uma perseguição, né, aos inimigos, aos nazistas, que também cometeram atrocidades terríveis, né, como os campos de concentração, a morte de milhões de judeus, e também de outras pessoas que foram perseguidas, né? Outras raças, lembrando que nesse contexto ainda formulado por uma pseudociência, nós tínhamos a concepção de diversas raças existentes. Hoje nós falamos apenas de uma única raça, a raça humana, só existe uma raça. Mas nesse contexto de guerra, nós percebemos a existência de vários discursos falando sobre diversas raças. E aí se classificava o mundo como as raças superiores e as raças inferiores. Então, os nazistas começaram justamente a perseguir diversas raças. E aí nós temos justamente esses 5 tópicos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tendo que nós iremos terminar com esse último tópico, que é os crimes contra a humanidade. Então, iniciando a nossa aula, nós vamos ver, né, desde o primeiro tópico, a vida dos civis na Segunda Guerra. Como já foi iniciado, nós percebemos que os civis nem todos participaram da guerra. Então, as cidades precisavam se movimentar, principalmente mandar alimentos para as trincheiras, para os soldados que estavam em guerra, aos soldados que estavam nas trincheiras, para os militares, também construir armamentos pesados, então a indústria não poderia parar,
E quem vai assumindo esses novos espaços, que eram espaços onde havia a maioria dos homens, agora são as mulheres, as crianças, aqueles que estão ali imbuídos na cidade. Então, com a guerra, os países envolvidos diminuíram a produção de alimentos. E aí tinham até panfletos que eram colocados nos comércios para a população que estava na cidade reduzir também o consumo de alimentos, né? Comer menos pão, e esses alimentos, para sobrar alimentos, para se levar até os soldados, porque esses sim, eles precisavam estar bem alimentados para poder combater os inimigos. As cidades foram totalmente destruídas, né? Nós pensarmos ali, por exemplo, no período da França, que ela foi totalmente invadida e dominada pelos alemães. O inimigo, de certa forma, ele quer destruir as cidades para não causar nenhuma possibilidade dessas cidades retornarem ao poder. Então, é necessário destruir as casas, as famílias. Então, a destruição foi total, a economia, a miséria se proliferou de forma destruidora. As cidades foram destruídas, prejudicando a produção industrial e agrícola, os transportes e a geração de energia. Também na agricultura, né, nós vimos lá quando até os alemães, quando tentam invadir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os próprios soviéticos acabam tocando fogo nas plantações, como uma estratégia para quando os nazistas chegarem, eles não tivessem alimentos, as águas ficaram envenenadas. Não diferentemente, quando o exército inimigo chegava nessas cidades, eles consumiam tudo, agregavam tudo para eles, e os que sobravam, aquilo que pudesse ser sobrado, por exemplo, as plantações, então eles hasteavam fogo, destruindo assim toda a possibilidade de deixar alimentos para os sobreviventes de guerra. Nos países dominados pelos nazistas, a alimentação era tirada dos povos considerados inferiores. Então, se uma região dada que os nazistas dominaram, então não era necessário alimentar os judeus, por exemplo. Não era necessário alimentar os ciganos, que ele perseguia também, aqueles que pensassem diferente aos nazistas. Então, a opressão era de tamanha dor e calamidade que apenas os sobreviventes ou aqueles que venciam a guerra, no caso os nazistas, que se achavam superiores aos demais, que deveriam ter as melhores regalias e que deveriam ter também as melhores alimentações. E aí, nesse contexto de guerra, como nós vimos também na aula passada, milhares de pessoas morreram, né, porque sem alimento começam-se as doenças, e aí prolifera-se essas doenças, e aí muitos acabam morrendo mesmo, até de fome, né, além da proliferação das doenças. A vida dos civis na Segunda Guerra, continuando o conteúdo, aí nós percebemos que existem muitos idosos, existem muitas crianças, e aí também existe a participação das mulheres, que agora que, além de cuidar do lar e de outros afazeres e também de ter empregos, agora elas têm que trabalhar 5 vezes mais, porque elas têm que manter essas cidades que estão à mercê dessa guerra. Então, milhares de pessoas tiveram suas casas destruídas, foram despejadas, refugiaram-se em outros países ou passaram a viver em montanhas e cavernas. Né, quando se via o exército nazista já está avançando, muitos tiveram essa ideia, vamos fugir para as montanhas, fugir para as cavernas. A casa, com certeza, assim que o exército se sitiava, e nós lembramos da estratégia do Hitler, da Blitz, né, que era justamente invadir por diversos lados, o inimigo ficava surpreso, pensava que o exército inimigo vinha só pela frente, e aí, enquanto já tinham paraquedistas com metralhadora por trás, pelos lados, de todas as formas, então era inevitável que essa cidade ficasse sitiada. Então, muitos já prevendo isso e sabendo da estratégia dos alemães, eles fugiram para as cavernas, fugiram para as montanhas, se refugiaram também nos Estados Unidos e em outros países também. Lembrando que aqui no Brasil, em 1917, por consequência da Primeira Guerra Mundial, muitos se refugiaram também no Brasil, principalmente italianos, já que na Primeira Guerra Mundial a Itália passava por dificuldades financeiras terríveis, e também no contexto da Segunda Guerra, muitos começaram a se refugiar em outros países. No mercado de trabalho, a mão de obra feminina foi muito utilizada, e aí por isso aquele cartaz que nós iniciamos a nossa aula, já que a maioria dos homens economicamente ativos,
havia sido convocado para a guerra. Então, como os homens foram convocados para as lutas nas trincheiras, as lutas na guerra, agora era necessário que alguém, aqueles que ficaram, assumissem as responsabilidades de desenvolvimento da indústria e desenvolvimento da cidade. Essa indústria mais pautada mesmo para a produção de alimentos, como já foi citado, para levar esses alimentos para os soldados que estão em conflito, e também muitos dos soldados que perdiam suas pernas, que ficavam doentes, que levavam tiros, que precisavam de auxílio nesse momento, precisavam se recuperar também, e também perceber que nas cidades, nem todos, os homens que ficavam eram justamente aqueles que estavam debilitados, né, ou por uma doença, ou então as crianças e os mais idosos, que não tinham condição de ir para as frentes de batalha no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos essa imagem, né, vocês podem perceber, antes da guerra, ou justamente nesse período entre guerras, essa linha de montagens de balas, né, são balas, armamentos, eram compostas por homens que estavam ali diariamente numa luta armada, né, e, consequentemente, como eles tiveram que sair dos seus postos para ir agora lutar na guerra, quem vai assumir esse poder, quem vai assumir essa tarefa de trabalho, são justamente as mulheres, como vocês podem perceber nessa imagem, né? Passavam horas e horas do dia justamente montando os projéteis, as balas, as metralhadoras, os tanques de guerra, todos os armamentos que seriam utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, agora elas começam a se aperfeiçoar também nesse ensino profissionalizante, né? Profissionalizante de guerra, de armamento. E aí nós temos as mulheres na Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos vários países com diversas estratégias em relação ao papel das mulheres na Segunda Guerra. Nós temos no Japão, as mulheres chegaram a compor metade da força de trabalho na agricultura no ano de 1944. 1944 é o auge da guerra, justamente o expansionismo japonês, como nós vimos na aula passada, as rádios japonesas sempre notificando que os Estados Unidos estavam sendo vencidos, o Japão estava na frente, mas, de fato, além da mídia, né, parecia uma fake news da sua época, percebíamos que, na verdade, os Estados Unidos montavam estratégias e estavam vencendo. E aí, por isso, aquela problemática que nós citamos. Não era necessário, na visão de muitos historiadores e pesquisadores, que os Estados Unidos usassem as bombas atômicas, né, porque foi uma destruição avassaladora, né, animais, plantas, as descendências futuras que não tinham nada a ver com a guerra sofrem as consequências até hoje. Então, nós percebemos que nesse período de 1944, o expansionismo japonês, os homens japoneses tinham que estar na frente de batalha, principalmente nos kamikazes, que nós vimos na aula passada, esses aviões que eram suicidas, né, eles se atiravam no mar, nos porta-aviões estadunidenses e acabavam gerando uma destruição total. Nos Estados Unidos, milhões de mulheres foram empregadas em indústrias bélicas. E aí, quando nós citamos indústrias bélicas, nós citamos justamente, são todas as indústrias que fornecem material de produção para a guerra, né? Bélico quer dizer guerra. Então, elas agora têm que se especializar para montar as metralhadoras, montar as balas de canhão, montar as balas que nós vemos aqui nessa imagem, todos esses meios, né, esses artifícios, essas ferramentas para a guerra, agora as mulheres têm que aprender por causa da necessidade do contexto histórico. Foram recrutados para o serviço militar, né, e aí nós podemos encontrar diversas imagens também. No nosso livro, nós temos aqui, né, a mulher em linha de montagem, os bombardeiros B-5, vocês podem acompanhar muito bem essa imagem, justamente dela montando aqui os equipamentos, né, nessa linha de montagem, no Kansas, Estados Unidos, que é uma foto de 1942, e ela está na biblioteca do Congresso de Washington, nos Estados Unidos. E aí nós percebemos como existe agora uma mudança de perspectiva por uma necessidade social. E essa necessidade social é justamente as mulheres que têm que assumir esses papéis.
que até então eram os papéis dados apenas aos homens, e aquele contexto dos Estados Unidos, que nós vimos em aulas anteriores, antes da Bolsa de Valores, a economia crescendo, então a propaganda fomentava o espaço da mulher, o espaço do homem, a divisão social de trabalho. Nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, nós vemos a diferenciação desse espaço, desse contexto. Então, nós vemos nos Estados Unidos da América, vemos no Japão também, e no Exército Soviético, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, havia mais de 800 mil mulheres trabalhando também no Exército e trabalhando nas linhas de montagem. Elas trabalhavam em péssimas condições, sofriam humilhações das mais diversas possíveis, passavam fome e recebiam salários mais baixos, né? Como existiam remanescentes de guerra ou pessoas impossibilitadas de assumirem o exército, de ir para o combate, os homens, poucos homens que ainda permaneciam ali, ainda mais instruindo essas mulheres como trabalhar nessas fábricas, às vezes ela desempenhava um papel de mais-valia, né, um papel de frente na linha de montagem, e o homem em outro papel, de menos-valia nesse contexto, mas ele ainda recebia um salário maior do que a mulher, então a mulher ainda era desprezada. Então, os dois faziam a mesma função, como montar aquelas caixinhas de bala, mas ainda a mulher recebia salários mais baixos e o homem recebia salários mais altos, né? Isso não apenas nesse contexto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas nós podemos pensar num contexto global também, em outros países que elas estavam ali exercendo as suas funções profissionais nesse contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí nós temos a imagem que nós já citamos da Mulher Maravilha, né, desse lado esquerdo. O próprio filme estadunidense traz essa perspectiva, fazendo a remontagem. Claro que o filme é ambientado no contexto da Primeira Guerra Mundial pelo sinal de ficção, mas quando ela faz essa posição no filme, né, ali tem uma bala que acerta justamente essa parte do braço dela, ela faz, não é um ato voluntário, mas é um ato estrategicamente pensado, né, pelo filme, por aqueles que estão com o roteiro do filme, para simbolizar justamente essa jovem que aparece no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, da guerra. Nós podemos fazer isso, we can do it, né, nós podemos fazer isso. Então, dizer que as mulheres agora assumem esse novo papel social, e a própria propaganda, a própria mídia da época corrobora esse pensamento, fazendo com que todas as mulheres agora elas assumam esse papel de vontade, de livre vontade, de nacionalismo, de desejo de defender a sua pátria, de desejo de defender a sua nação, né, sendo as novas super heroínas da época, né? Não tem os mesmos poderes da Mulher Maravilha, com certeza, a Mulher Maravilha sendo aí um personagem de ficção, mas nesse contexto é necessário fomentar a conscientização para o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial. E aí, por isso que nós temos justamente essa imagem que vocês podem ver, verificar, né? E sempre que os filmes dos Estados Unidos forem sendo atualizados, não importa a época, eles vão se remeter justamente a esses contextos de guerra. E aí nós percebemos até na história da Mulher Maravilha, na ficção, que os principais inimigos, eles são aqueles que eram os oponentes dos Estados Unidos. Nesse caso também, a Alemanha, né, na pessoa do Hitler, no contexto do nazismo. E aí, um outro tópico que nos chama a atenção é nessa página 83 do nosso livro também, que vocês podem ver justamente sobre a perseguição aos judeus. Né, os judeus foram divididos em guetos, onde eram obrigados a trabalhar sobre condições desumanas para os alemães. E dessas condições desumanas, eles construíam até os próprios campos de concentração, né, à força, né, porque eles queriam construir esse campo de concentração. E a forma de dividir os judeus em guetos é uma forma estratégica encontrada pelos nazistas deles não se unirem, né? Então você vai desunindo em grupos pequenos e fragilizando-os, né? Por meio da fome, por meio dos grandes ataques psicológicos, de todo o sofrimento que eles vão causando dia após dia nesse campo de concentração. Também existia uma grande, viviam sobre vigilância policial,
E aí nós iremos ver no final dessa exposição alguns filmes muito interessantes que tratam sobre esse jogo psicológico, sobre essa vigilância policial, sobre esse sofrimento que os judeus sofriam nos campos de concentração, né, dado pelos nazistas. Era comum a falta de alimentos, energia elétrica e água, assim como a proliferação de doenças como a tuberculose e a febre tifoide. Né? Os campos de concentração já eram vinculados justamente para que os judeus entrassem em degredo, né, que acumulassem doenças, que passassem fome, que morressem mesmo, na visão do Hitler, como uma sociedade ou como um povo inferior à raça ariana. Então, eles faziam justamente vários jogos, várias estratégias para enfraquecer os inimigos, no caso, os judeus. Então, os direitos civis da população judaica foi totalmente limitado, eles não tinham mais acesso a nada, viviam presos nos campos de concentração, né, nós temos as imagens, filmes da época, filmes, né, que foram feitos sobre a época e também imagens da época que mostram os campos de concentração como casas grandiosas, mas totalmente cercadas por arame farpado. Então, ali os judeus vivenciavam nas piores condições, passando fome, não tinham energia elétrica, não tinham água para tomar banho, viviam aglomerados, como nós vamos ver em algumas imagens, e isso, consequentemente, só vai trazer doenças, fragilidade psicológica. Muitos cometem suicídio também nesse período, porque não aguentam a pressão psicológica. Veem os seus filhos, a toda a sua família falecendo, né, e a opressão do nazismo, como se não houvesse mais saída nenhuma para esse momento. Em 1935, as chamadas leis de Nuremberg tiraram a cidadania alemã dos judeus, proibindo o casamento, né, ali é casamento entre judeus e os alemães. Então, a estratégia do Hitler, a estratégia dessas novas leis que vão surgindo a partir do nazismo, é justamente de separar os judeus, de fragilizá-los das piores formas possíveis e de separar totalmente dos alemães, até dos casamentos, né? Ficou proibido que o judeu pudesse casar com os alemães. E aí vai se construindo uma pseudociência, na época, mostrando que os judeus causaram todos os males da humanidade, os absurdos mais atrozes possíveis, né, que nós consideramos hoje, foram considerados como verdades nesse período, e aí fomentou esse ódio ao povo judeu. Né? Nós lembramos que o povo judeu é um povo sem terra, no sentido que desde a Palestina, da Idade Antiga, tem esse confronto entre Israel, entre os judeus, e muito foi se colocado, principalmente os judeus mataram Jesus, Jesus tirou-se como se os judeus fossem os culpados de todos os males da humanidade. E aí nós percebemos também que essa revolta contra os judeus, a partir da perspectiva do Adolf Hitler, no seu caderno Minha Luta, que ele escreve na prisão, é justamente porque ele percebe que é os judeus que dominam a Alemanha, né? Porque os judeus eles têm uma estratégia econômica muito forte até hoje, né? Se nós formos olhar os grandes empresários que detêm muita economia são judeus, né? No caso, o próprio Silvio Santos, que tem a emissora de TV e começou da pobreza e atingiu uma riqueza enorme, ele é de descendência judaica. Né? Então, os judeus, num sentido amplo, né, não generalizando, não são todos os judeus, mas na sua grande maioria eles têm essa perspectiva econômica, de desenvolver a economia. E o Hitler, ele tem essa percepção de frustração que a Alemanha está em decaída, ainda mais depois da Primeira Guerra Mundial, porque os judeus eles dominam o comércio, dominam a economia, e a partir daí ele vai formulando as suas teorias absurdas de perseguição dos judeus e colocando a raça ariana como a raça mais forte e mais poderosa. Mas não apenas os judeus, os homossexuais, os ciganos e outras pessoas também, até os soviéticos, pronto, a palavra é soviéticos, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eram vistos como pessoas inferiores pelos nazistas. E ali, quando existe aquele pacto entre Adolf Hitler e o Stalin para se apoderar da Polônia, é apenas um pacto, mas, na verdade, o Hitler ele está vendo o próprio Stalin como alguém inferior, que deve ser dominado. Não é à toa que depois de dominar a França, não conseguir dominar a Grã-Bretanha,
a principal volta do Hitler, né, reviravolta do Hitler, é justamente dominar as cidades que fazem fronteira com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o intuito justamente de dominar também os soviéticos que ali estão presentes. E aí nós temos mais essa parte da perseguição dos judeus. Em 1941, os nazistas deram início à política da solução final, que ficou conhecida como Holocausto. É justamente essa política da solução final que é exterminar todos os judeus, né, fazer com que eles entrem mesmo em mortes avassaladoras, de um número aglomerado muito grande de judeus que são exterminados nesses campos de concentração. Então, eles eram encaminhados para os campos de extermínio, e aí existiam várias formas de extermínio, as câmaras, quartos imensos, onde se ligava a tipo um chuveiro, mas de gás letal, e aí muitos inalavam esse gás, né, grandes quantidades imensas de judeus inalavam esse gás e eram mortos nessas câmaras de gás. Viviam em péssimas condições, sobrevivendo com uma ração diária e raramente podiam tomar banho, né? Então, a partir o organismo ficava muito frágil, sem alimentação, sem tomar banho e aglomerado com muitos outros, então se proliferavam muitas doenças, como nós iremos ver nas imagens a seguir. E aí nós temos uma imagem, justamente, imagine você dormir, né, passar horas do dia, já que estavam trancafiados nesses lugares, tinham que trabalhar para a construção interna desses grupos, que os soldados estavam ali fora, vigiando, quem fugisse levaria um tiro, morreria. Então, muitos estavam ali nessas péssimas condições. Então, vocês podem perceber até na imagem a questão arquétipa física, né, a magreza, a fome que desolava nessa região. E ainda mais as péssimas condições, né? Nós temos ali tipo beliches nessa imagem, mostrando aí 4, 5, né, 3, 4, 5 pessoas nas mesmas condições totalmente difíceis. Ainda mais nas condições de fome, nas condições de sujeira que se vivia ali. Então, se proliferava baratas, ratos, doenças, todos os tipos de doenças que se estavam, podemos pensar aqui, nesses campos de concentração, nesses aglomerados, nesses quartos. Perseguição aos judeus, né, nós temos os adultos eram submetidos a uma extensa jornada de trabalho, porque eram os que tinham mais força, né, eram explorados na construção e manutenção do próprio campo de concentração. Então, se uma parede rachava, eram eles que eram obrigados justamente a cuidar da manutenção da construção dos próprios campos de concentração, também da instalação das câmaras de gás, né, eles eram obrigados, não é que eles queriam esse genocídio, mas obrigados à manutenção, à construção, à reparação desses campos de concentração. Alguns iam trabalhar nas fábricas e nas áreas de mineração, justamente para a produção de alimentos, para a produção de armas, mas eram totalmente supervisionados nessas fábricas, e também para retirar seus minérios encontrados em terras outras, né, e esses minérios eram realocados para a economia dos nazistas. Então eles trabalhavam agora justamente para a soberania do Hitler, que ali estava no poder nessa época vigente. Os que não estavam aptos ao trabalho eram assassinados nas câmaras de gás ou fuzilamento, né? Então eles não tinham, a vida era apenas na prática de trabalho. Aqueles que rendessem alguma coisa para os nazistas, eles estavam ali trabalhando dia e noite, e os demais que não aguentavam estavam totalmente fragilizados, eles eram fuzilados, ou então tinha a câmara de gás, onde eles morriam asfixiados por esse gás letal, por esse gás venenoso. Os principais campos construídos pelos alemães foram os de Auschwitz, e Auschwitz é o que mais se fala em documentários, filmes, né, e também o de Treblinka, no território da Polônia. Vocês lembrem muito bem que teve um período ali que o Hitler faz um acordo com o Stalin durante 10 anos, né, 1939 a 1949, nem o Stalin poderia atacar o Hitler, nem o Hitler poderia atacar o Stalin, né, a Alemanha, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas os alemães dominam, juntamente com os soviéticos, a Polônia, dividem a Polônia em duas,
e é justamente no território polonês, que moram muitos judeus também, ali são feitos os principais campos de concentração, né? Então, todos os judeus da Alemanha e dos outros países dominados eram levados para esses campos de concentração. Estima-se que em Auschwitz II, Birkenau, 1 milhão de pessoas foram executadas nessas condições deploráveis que nós vimos aí sobre os campos de concentração. E muito se fala dos judeus, mas os campos de concentração eram para todos aqueles que o Hitler tinha preconceito, que ele achava que era uma raça totalmente inferior. Então, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, pessoa nasceu com alguma deficiência na perna, no braço, ou era considerado louco também, ia para os campos de concentração, os eslavos, as testemunhas de Jeová, e também os comunistas. Por isso que eu coloquei que, mesmo assinando um pacto com o Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a rixa do Hitler é perceber também que eles seguem o viés comunista, que é o viés da ideologia do Karl Marx, e não o viés capitalista, que é o viés dos Estados Unidos, o viés da Alemanha, que a própria economia vai se desenvolver pela própria economia. Já no sentido dos comunistas, da sociedade comum, né, também não acontece de forma expressiva na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque o próprio Stalin detém toda a economia, detém o poder, mas nessa perspectiva ideológica, ela é totalmente contra ao viés do desenvolvimento econômico que favoreça os burgueses e desfavoreça o proletariado, né, que são os assalariados. Então, na visão comunista, os proletariados, os trabalhadores devem tomar o poder dos burgueses e devem formar uma nova comunidade a partir da ditadura do proletariado. Isso geraria o socialismo, que depois geraria o comunismo. Claro, na perspectiva do Karl Marx, justamente essa sociedade comunista ela vai vir no auge do capitalismo. Então, apenas as sociedades capitalistas que estão no auge, elas não se aguentarão mais por si só, como o caso da Grã-Bretanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos, e por si só acontecerá essa passagem para o socialismo e comunismo. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós tecemos essa crítica porque ali não houve o auge do capitalismo. Houve mesmo a passagem do feudalismo para um comunismo, né, pelo menos até no início por meio de 1917, que foi a Revolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a revolução da tomada de poder do imperador, o Kizar, Nicolau II, ele foi deposto, foi morto, executado, e os comunistas, né, esses que tinham os ideários comunistas, passam agora a tentar colocar em prática as ideias do Marx. Então, nós fazemos esse contraponto. E para o Hitler, no nazismo, eles tinham justamente essa raiva, essa rixa dessas pessoas que eram dadas como comunistas. E aí você pode ver até na bandeira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, temos a foice, que representam os agricultores que trabalhavam nas terras, né, na sua grande maioria, e o próprio martelo, que eram aqueles que trabalhavam nas fábricas. E a partir dali, da junção dos trabalhadores, é que se faz um novo sistema de governo, ou que se tenta fazer o um novo sistema de governo, que é chamado de comunistas. Então, tanto as testemunhas de Jeová e os comunistas também eram perseguidos por Hitler, pelos nazistas. E aí nós temos mais uma imagem do Holocausto, já as pessoas mais decrépitas, mais doentes, mais fracas, debilitadas, justamente pelas péssimas condições, pela falta de alimento, ou pela falta até de vestes, como nós percebemos aí, né, as pessoas estropiadas, rasgadas as suas vestes, e essas eram justamente as condições nesses campos de concentração. E aí vocês vejam justamente que aqui não estão apenas judeus, né, mas estão todos esses povos que eram perseguidos também pelo Hitler, como nós colocamos no slide anterior, né, os ciganos, as pessoas com deficiência, eslavos, testemunhas de Jeová, comunistas, homossexuais, pessoas de outra religião. Então, havia um preconceito extremado em relação a essas pessoas. E aí vocês podem perceber justamente nessa imagem, né, todas juntas no mesmo espaço, né, entre elas também havia o preconceito também, nós podemos partir dessa perspectiva,
e aí nas péssimas condições, e aí eles se unem pela sobrevivência, né? Agora é lutar pelo pão de cada dia, lutar para não cometer erros aos trabalhos absurdos que os nazistas impõem, para poder ver se sobrevive. E muitos deles acabam entrando numa depressão terrível e cometendo o próprio suicídio. Muitos conseguiram fugir para outros países, mas principalmente quando se ouve a notícia do exército de Hitler chegando, então muitos já tomaram a iniciativa de fugir para outros países, ou para as montanhas, ou para as cavernas. Entre os anos de 1938 e 1939, cerca de 80 mil judeus emigraram para os Estados Unidos em busca de refúgio. Então, esse período é um período muito conturbado, eles vão procurar refúgio entre os anos de 1938 e 1939. Cerca de 80 mil é um número bem expressivo, né, de judeus que emigram para dos Estados Unidos em busca de refúgio. E ali eles vão construir a sua nova vida, suas novas empresas, o novo comércio, a nova família. E aí nós temos, no campo do conhecimento, muitos pensadores que contribuíram muito para os escritos sobre esse período, né? A Judith Butler, a Hannah Arendt, né? Hannah Arendt e demais outros que contribuíram como pensadores e também para o desenvolvimento econômico. A Grã-Bretanha recebeu cerca de 10 mil crianças judias, né? A Grã-Bretanha que o Hitler tenta invadir, mas não consegue, que é a Inglaterra. A Suíça acolheu 30 mil judeus e a Península Ibérica 100 mil judeus. Então eles começam a se dispersar para outros países procurando justamente refúgio. E aí, diante disso, diante dessa perseguição aos judeus, nós temos o contraponto, que são justamente a resistência civil contra os nazistas. Então, é pensar na resistência como uma forma de sobrevivência também. Muitos grupos organizaram-se na tentativa de resistir aos invasores, é natural isso da sobrevivência humana, e aí eles ficaram conhecidos como partisans. Os integrantes da resistência eram comunistas, socialistas e militares de esquerda em geral, ou faziam parte dos setores nacionalistas liberais. Lembrando que o comunismo, por estar em ascensão na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai ganhando muitos adeptos em diversos países. No caso do Brasil, o comunismo cria até um partido, né, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E também as instituições vão ganhando força. Nós temos muitos intelectuais, Jorge Amado é comunista, e vários outros intelectuais, como Aparício Torelli, pronto, a palavra é o Aparício Torelli, que ele é considerado anarquista, mas ele tem esse viés de esquerda, esse viés também nas linhas do comunismo de ser contra todo tipo de repressão do nazismo e do extremado nacionalismo, como nós percebemos também o imperialismo no Japão e o nacionalismo extremado na fácil, né, do fascismo na Itália, com Benito Mussolini. Então, eram os militares de esquerda, em geral, ou faziam parte dos setores nacionalistas liberais. Assassinavam oficiais alemães, promoviam atos de sabotagem contra os nazistas, auxiliavam a fuga de pessoas perseguidas pelo nazismo, bombardeavam as linhas de transporte para os campos de extermínio. Então, essas eram algumas das atitudes de resistência daqueles que ainda estavam, né, no poder em alguma determinada ordem, alguma determinada instituição, considerados como comunistas, socialistas, militares de esquerda, ou eles faziam parte de setores nacionalistas liberais, e aí eles faziam essa sabotagem contra o nazismo, contra os alemães. E aí eles eram conhecidos como partisans, tiveram importante atuação na Iugoslávia, na França, na Itália e também na União Soviética. Nos guetos, os judeus organizaram fugas de resistência armada, lembrando que os nazistas, por estratégia, dissipavam os judeus, colocavam em guetos menores, em grupos menores, para que eles não se organizassem numa revolta grandiosa. Mas nesse mesmo contexto existe uma resistência civil. Então eles se organizam em fugas de resistência armada. Em 1943, formou-se, né, a Organização Judaica Combatente para incentivar os judeus do gueto a se recusar a embarcar nos trens que iam para o campo de concentração em Treblinka.
Mas, ao mesmo tempo, a resistência não foi eficiente no sentido que as armas nazistas eram muito mais poderosas e muitos tinham medo de morrer. Então, eles acabaram indo aos campos de concentração. Né? Não é que eles iam por livre vontade, mas iam à força. E aqueles que não fossem apenas antecipavam a sua morte. A resistência aos nazistas existiu também nos campos de extermínio, nos campos de Auschwitz, Birkenau. Em 1944, um grupo chamado Comando Especial Judaico rebelou-se contra os guardas. E aí eles também foram mortos, né? A maioria dos rebeldes acabou sendo assassinada. A estratégia do Hitler era bem incisiva, né? Não tinha meio termo, ou você cumpria as ordens, as obrigações dos nazistas, ou então acabava perdendo a sua própria vida. E em forma de resistência, nós temos um autor muito interessante, que é o Viktor Frankl, que nasce num contexto de riqueza, num contexto muito privilegiado na sua época, seu nascimento e adolescência. Ele já começa a escrever diversos artigos sobre a psicologia humana, e aí ele é preso nos campos de concentração. E ele faz uma verificação, passando por todas aquelas calamidades que nós citamos, pela fome, pela sujeira, pela pobreza, e ele faz uma investigação psicológica. E aí, com o olhar observador, o Viktor Frankl reparou no campo de concentração que aqueles que tinham um propósito maior para sobreviver aguentavam condições adversas por mais tempo. E aí nós temos um filme muito interessante, né, A Vida é Bela, por exemplo, que um pai, ele acaba inventando para o filho que o campo de concentração é apenas um jogo, é uma brincadeira, e o Viktor Frankl vai percebendo que pessoas que começam a perceber que existe um objetivo maior dentro de si, aquilo que é exterior a si não te abala de forma alguma. Então, eles sobrevivem, né, às torturas, às perseguições, à fome, a todo esse contexto de lamúria e de perseguição que eles estão vivendo nesse momento. Ele próprio tentou se motivar desenvolvendo o manuscrito de um livro que começou a escrever antes de ir para o campo de concentração. E aí tem até uma obra muito famosa do Viktor Frankl, justamente sobre essa perspectiva, né, daquilo que você projeta dentro de si, as dificuldades podem ser imensas exteriores a você, né, você preso num campo de concentração, não tem mais nenhum sentido para a vida, mas se você acha esse sentido dentro de si e uma esperança de que o amanhã pode melhorar, né, de que a tempestade acaba passando, então você tem todos os artifícios para sobreviver, né? Então ele próprio tentou se motivar, desenvolvendo esse manuscrito de um livro que começou antes de ir para o campo, né? Desde a sua juventude ele está preocupado com essa questão da psicologia. Então, voltando, aliás, no texto final, terminando o nosso capítulo, nós temos um texto na página 85, As Mulheres na Guerra. E aí nós temos dados muito interessantes nesse período aqui. Havia um estímulo ao recrutamento feminino na Segunda Guerra Mundial, como nós vimos aquelas imagens, a necessidade, já que os homens, muitos morreram também na guerra, muitos estavam nos combates, nas trincheiras e nos armamentos de guerra. Então, houve a necessidade de chamar as mulheres para se compor um novo exército. As mulheres ganhavam 31 dólares e 50 centavos por semana, enquanto os homens ganhavam 54 dólares e 65 centavos no mesmo período, exercendo as mesmas funções de trabalho. Como nós vimos anteriormente, essa disparidade, mesmo fazendo o mesmo trabalho, as condições salariais eram totalmente diferenciadas ou injustas. Na Rússia, as condições eram muito piores, como nós percebemos nos slides anteriores. As mulheres suplicavam por qualquer serviço nos escritórios para fugir do trabalho em fábricas de veículos, onde eram montar o motor, montar todas as peças mais pesadas, e aí elas fugiam justamente desses trabalhos muito mais dolorosos. Mais de 800 mil serviam no exército de Stalin, como também nós percebemos no texto, e as condições péssimas de sobrevivência, até de alimentação e nas condições de trabalho. E aí nós temos essa imagem, né, do recrutamento feminino, aí um exército, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 soldadas, né, que estão prontas para o campo de batalha, estão agora também se especializando nas artes da guerra, para matar o inimigo. Então, nesse contexto, é necessário que todos entrem na guerra. As mulheres no exército, durante a Segunda Guerra,
Segunda Guerra Mundial. Vocês vejam os uniformes, os trajes, né, os aviões que estão ali do lado, todos agora juntas e uníssono para combater o inimigo, né, o inimigo que vem, que tanto elas têm medo de perder o território, como também a necessidade de avançar ou de reconstruir os territórios que foram destruídos. As mulheres que trabalhavam em campos e fábricas na ausência dos homens sofriam fome crônica e eram com frequência convocadas para realizar tarefas além de sua capacidade física. Então, horas exaustivas de trabalho passaram a ser naturalizadas, essas horas exaustivas. Muitas morriam também porque não aguentavam os trabalhos pesados. Se algumas mulheres desfrutavam novas liberdades, como nós podemos ver no cartaz, né, no cartaz que nós analisamos, nós podemos fazer isso, nós percebemos que isso não é uma liberdade. Na verdade, as responsabilidades e recompensas, né, muitos mais sofreram e foram exploradas sem piedade, justamente pelas péssimas condições, pelo péssimo contexto social e pelas péssimas obrigações que elas tinham que eram impostas a ela nesse contexto da guerra. Nós vemos nos filmes e nas imagens bonitos, montados, né, como essa propaganda que nós vemos lá desde do primeiro slide, mas se pensarmos na realidade cruel e dura do dia a dia, não é bem assim que as coisas acontecem, né, justamente por causa das péssimas condições. Aqui nós vemos os trajes, nós vemos bem organizadas, mas aí se pensarmos no dia a dia, com alimentos precários, com a falta de água, de energia elétrica e de uma situação de caos, nós percebemos muito mais desespero e sofreguidão de acordo com esse contexto que nós estamos analisando. E em 20 de novembro de 1945, né, já ao final da Segunda Guerra Mundial, no Tribunal de Nuremberg, Alemanha, teve o início do julgamento dos dirigentes nazistas acusados de crime de guerra contra a humanidade. Então, alguns foram executados, né, os principais generais nazistas, lembrando que o Hitler foi encontrado com a sua esposa Eva Braun, acabaram se suicidando, né, para não se entregar aos inimigos, mas os generais de linha de frente de batalha que seguiam as ideias do Hitler ou que davam orientações para os crimes mais perversos da humanidade, eles foram julgados nesse tribunal de Nuremberg, em 20 de novembro de 1945, e após o julgamento, alguns dos mais perversos foram executados, e aí, claro, eram para todos serem executados nesse contexto, mas muitos conseguiram fugir, né? Outros conseguiram fugir em 20 de novembro de 1945. Né? Teve o início desse julgamento. E aí nós temos o Joseph Mengele, ele se refugiou na Argentina, ele conseguiu fugir, e depois ele se refugiou no Brasil, onde viveu até 1979. Analisando as principais atrocidades que o Mengele fez, né, foram muitas, principalmente na questão de abuso psicológico e físico em relação aos judeus, né, responsável pela morte de milhões de judeus, estava aí nas mãos tanto do Hitler como desses generais, e dentre eles o Joseph Mengele, que ele acaba fugindo depois do julgamento do Tribunal de Nuremberg, na Alemanha. O tribunal comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade, matanças de milhares de ciganos, religiosos, homossexuais e extermínio sistemático e planejado de 6 milhões de judeus. Né? A expectativa dos historiadores, né, a contagem dos historiadores e pesquisadores varia entre 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração, né, entre todos aqueles que o Hitler exercia esse preconceito. E aí nós temos uma imagem muito forte, que é um amontoado não é de terra nem de pedras, mas de corpos humanos que foram, ao morrerem nos campos de concentração, eles eram juntados pelas máquinas, né, pelos tratores, e aí se pulverizava, se colocava esse amontoado. E aí, de duas formas, uma para simbolizar o poderio nazista, então os judeus ficavam com mais medo ainda quando viam esses destroços humanos, e simboliza as atrocidades que o próprio ser humano consegue fazer contra a humanidade. Né? E é uma cena muito forte, na internet vocês podem encontrar diversas outras cenas, principalmente nos campos de concentração, mas nós nos detemos a esses restos de corpos humanos que estão nesse
amontoado aí nesse campo de concentração. E, para finalizar, nós temos a sugestão de 2 filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração. O primeiro deles é o filme O Menino do Pijama Listrado. Então, nós iremos ver uma breve cena, né, um recorte desse filme, que nós faremos uma pequena análise. Porque a construção de preconceito e de distinção de raças é totalmente dada pelo Hitler, pelos generais, pela pseudociência da época, e as crianças, né? Como é que elas pensavam? Será que elas tinham a mesma consciência? E aí, nesse filme, o menino do pijama listrado, o pai do Bruno, que é esse menino que está sentado nesse balanço, ele é chamado para morar perto de um campo de concentração, porque ele vai vigiar aquele campo de concentração, as condições de vida vão melhorar para ele, né? O salário vai aumentar, então ele tem que mudar para uma cidade. Ele leva a sua esposa e seu filho. E o filho, o Bruno, que é esse menino, o personagem, Bruno, ele conhece o campo de concentração e dentro do campo ele conhece um amiguinho, né, um judeu. E na mentalidade dele, não existe essa diferenciação de raça humana. E aí é um filme muito interessante que desperta essa veia de sensibilidade para percebermos o outro sem as distinções que nós fazemos. Ainda mais as distinções preconceituosas que foi criado durante o nazismo. Então, vejamos. Olá. Eu estou explorando. O que está fazendo? Nós construímos uma nova choupana. Você tem muitos amigos aí? Poucos, mas brigamos muito. É por isso que eu gosto de vir pra cá. Eu posso ficar sozinho. Eu sou o Bruno. Jun, o quê?
Eu sou o Shmuel. É o seu nome? Nunca vi ninguém com esse nome. Eu também nunca vi ninguém chamado Bruno. Mas Shmuel... Ninguém se chama Shmuel. Eu moro numa casa, lá atrás. Trouxe alguma coisa de comer? Não. Você está com fome? Uhum. Quantos anos você tem? 8. Eu também. Não é justo. Eu aqui fora brincando sozinho, enquanto você fica aí brincando com os amigos o dia todo. Brincando? É, esse número. Não faz parte de uma brincadeira? É só o meu número. É que todo mundo ganha um número diferente. Ah, sei. Depois o que acontece? Eu preciso voltar agora. Precisa? Prazer em conhecer você, Shmuel. Igualmente, Bruno. Então, nesse breve trecho desse filme, o menino do pijama listrado, nós percebemos aí que os judeus são tratados como números, a conversa de duas crianças que não sabem realmente o que está acontecendo nesse contexto histórico. Esse menino alemão, que parece muito com Adolf Hitler, ele chega ali no campo de concentração, né, porque ele é de descendência, ele é alemão, e aí ele percebe que, ele pensa que o judeu está ali brincando, que a numeração é apenas uma brincadeira, que faz parte de um jogo, e aí o próprio menino judeu, ele está perguntando se ele trouxe algum alimento, porque ele está com fome, e ali ele está também atrelado às duras forças de trabalho desse contexto histórico. Outro filme interessante, que é justamente esse A Vida é Bela, que é um filme que procurou se fazer uma comédia, né, de um desses momentos mais atrozes da humanidade, mais terríveis que a humanidade passou, que é justamente o Holocausto. Então nós vemos aqui o diálogo do pai e o seu filho, que são judeus, quando ele é preso nos campos de concentração, e ele faz de tudo para que o seu filho, né, parece com a teoria do Viktor Frankl, né, ele elabora toda uma situação para que seu filho não tome consciência dos verdadeiros sofrimentos terríveis que são impostos pelo exército alemão, pelos nazistas. Então nós veremos agora também esse trecho da Vida é Bela, e assim nós terminaremos a nossa aula de hoje. Papai, que jogo é esse? É isso, é como o jogo é o jogo certo do jogo. O jogo nós somos todos adversários, entendeu? É tudo organizado. Depois tem os homens aqui, as mulheres para lá, e depois tem os soldados. Todo mundo tem um horário. É difícil, viu? Não é fácil, não. E depois, se o deles errar, vai embora para casa na hora. Na hora. Por isso tem que prestar atenção, Josué. Mas se ganhar, você leva o primeiro prêmio. Que prêmio é? É, o primeiro prêmio, já disse. É o Mas eu já tenho tanto. céu branco de verdade. Novo, novo. Papai, esse lugar é horrível. Tira agora, quero agora. Isso, mais tarde. Tô com fome. Vamos comer. E eles são malvados, gritam. Claro, querem o prêmio. Tem de verdade todo mundo quer. Tem que ser tudo. Eu posso ver a mamãe. Vai acabar o jogo. E quando acaba? Tem que fazer 1000 pontos. Quem faz 1000 pontos ganha um tanque de verdade.
Começa o jogo. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá. Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tod bestraft. Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Leuten statt. Todo dia vamos anunciar a classificação por aquele alto-falante. O último classificado vai carregar o cartaz com a palavra estúpido aqui nas costas. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen. Das Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nós fazemos parte dos maus, bem maus que gritam. Quem tiver medo, perde pouco. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl oder Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Em 3 casos se perdem todos os pontos. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um lanche. Esqueçam! Ihr solltet wirklich sein, ja arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, die Vorschriften befolgen. É muito fácil perder os pontos por fome. Eu mesmo ontem perdi 40 pontos porque queria de qualquer jeito pãozinho com geleia. Grausamkeit ist alles. De Damasco. Noch etwas. Ele de morango. Bei diesem Krieg. Alles raus auf den Hof, aber schnell. Não peçam pirulito porque não tem. Já comemos todos. Ein Krieg mit zwei Eiern. Eu comi 20 ontem. Schwein. Cor de barriga. Jeden Morgen Mas estava bom. dieser Appell. Estava. Oh, das wollte ich euch noch sagen. Und hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen. Desculpe falar depressa, mas hoje estou brincando de esconder e agora vou embora se não me acham. E o ponto? E o que eu te disse? É divertido. Então, nesse trecho desse filme, nós percebemos justamente essa suavização a partir aí desse pai, desse filho, desses dois personagens, em detrimento das consequências ou da posição destruidora dos nazistas, né? O general fala ali de enforcamento, de diversas punições que eles sofrerão, mas para que o filho não ouça essas palavras, ele se põe como tradutor para o alemão, né, o pai, e aí ele começa a suavizar, como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira, e aí passa a ser um filme de uma reflexão muito interessante, muito atrelada à visão também do Viktor Frankl, que nós vimos alguns pontos da sua análise psicológica, né, dessa questão da interioridade para enfrentar os diversos problemas existentes. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós já iniciaremos o próximo capítulo, que é o capítulo 6, a Era Vargas, né? Nós nos encontraremos aí no mesmo local, no mesmo horário, e nós iremos analisar as principais charges, né? O contexto histórico do Vargas, né? As várias, né? A vontade do freguês, nós temos essa charge, o Vargas em 1931, em 1935, em 1937, também a proximidade que Getúlio Vargas teve com o nazismo, né, o fascismo na Itália, né, e depois a aproximação que ele teve com os Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, que nós já analisamos em algumas aulas. A partir da próxima semana nós iremos adentrar nos principais momentos de ascensão do governo Vargas, dos direitos trabalhistas, do contexto de Brasil nesse período de poder político. E veremos, né, a história do governo, 1931, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 e 1937. Vocês vejam que as faces, né, o rosto do Vargas está totalmente diferente em cada momento histórico, e nós iremos perceber os principais movimentos políticos da economia, da política, do contexto de mundo e do contexto de Brasil. Então, até a tardinha eu irei colocar a atividade correspondente a esse mês, a última atividade que nós faremos para a quinta nota, e na próxima semana nós encontraremos aí para a sexta avaliação no capítulo 6. E os principais livros que nós trabalhamos durante esse mês foi História e Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bogo Júnior,
a História das Cavernas ao Terceiro Milênio, que é justamente o livro que nós temos, vocês têm também em casa. A Segunda Guerra Mundial, do Marco Chiaretti, que foi uma imagem que nós utilizamos. Um Mundo em Guerra, né, Inferno, Um Mundo em Guerra, do Max Ratzinger. E o Atlas Bordas Historiques et Géographiques, do Pierre Serrin. Né? Então, nós sempre trabalhamos nas videoaulas com imagens, charges, atividades outras que vão enriquecendo o nosso conteúdo. Então, nós nos encontraremos na próxima aula. Não esqueçam de mandarem seus textos, desenhos e atividades para a 29ª edição do nosso jornalzinho escolar. E nos encontraremos, então, na próxima semana, na próxima aula.